Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui onde não devíamos, para o 5º episódio da primeira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao episódio super típico, episódio de viagem no tempo, e sempre com aquelas coisas também características, né? Bastante paradoxo, que às vezes você fala, peraí, não sei se isso está bem correto. É exatamente o que acontece então por aqui. Não tem como fugir, na verdade, dessas situações, né? Todas as histórias onde desenvolve justamente a questão de se viajar no tempo, alguma coisa pode ficar esquisita se você para pensar. Mas, bom, a gente pode dizer que tirando isso, talvez um grande defeito, mas é um defeito do gênero, na verdade, né? Então você não pode aplicar exatamente ao episódio, à série. Tirando isso, a coisa funciona? Digamos que funciona bastante por aqui. Mas o que vale, né? Primeiro, né? Uma grande presença aqui nesse episódio, né? Sim, ela, Charlize Theron, uma mulher maravilhosa, uma beleza incrível e acho que necessária para, digamos, compor esse personagem, porque é uma coisa de sedução imediata, né? Claro, a grande vítima é o Ed, mas todo mundo, toda a tripulação cai, né? Pela graça, pela beleza, pela sofisticação, pela inteligência. Quer dizer, menos Kelly, né? Que fica desconfiado que seu ex está, né, confiando demais nessa capitã que foi salva numa situação meio esquisita. Não, comum talvez, mas que guarda alguns mistérios. Como assim ela não está registrada lá naquela empresa de mineração? Pois é, tudo misterioso, né? Na verdade, mais uma vez a gente pode colocar que essa história aqui, ela corre um pouquinho rápido. É um episódio, digamos, que a gente pode encontrar muito bem, fácil, na verdade, né? Em qualquer temporada da nova geração, na sua série, sempre homenageada aqui dentro de The Orville, né? Que é Star Trek, a nova geração, as aventuras de Picard, para ser mais específico, né? É uma típica história de muitas temporadas. É uma estrutura, sim, rápida, com muita pouca enrolação, vai direto ao ponto, fisga a gente rapidinho, como uma situação boa, né? Viagem no tempo sempre faz com que a gente fique interessado pela narrativa. Ou seja, ainda mais com a presença ilustre, né, de uma grande atriz convidada, né? Uma estrela de primeira linha, digamos assim, né? E é uma característica assim de The Orville, em todas as suas temporadas, sempre tem uma participação marcante. Mas como eu disse, a beleza ajuda bastante, convence mais o personagem a ser irresistível. E basicamente é isso, né? A história ela começa e vai se desenvolvendo de uma maneira bem rápida, sem enrolações, sem muitas firulas. Aliás, falando nisso, né, em enrolações, em firulas, podemos falar sobre a historinha B, digamos assim, do episódio, que é exatamente o Isaac não entender o humor, né, a galhofa do ser humano. Por que se faz alguma pilhéria em cima de outro, mesmo sabendo que tudo aquilo ali é uma certa de uma farsa? Claro, isso guarda conexão com a história de Priya, que é o nome da capitã vivida por Charlize Theron. É aquela coisa, né? Isaac não entende e então o Malloy diz, peraí, eu vou explicar para você do que se trata exatamente essa coisa da pegadinha. Então tem aquela cena bem engraçada, né? Onde num certo dia o Isaac aparece todo maquiado, digamos assim, né? Com adereços de um senhor cabeça de batata. É legal, é bacana, mas ele fala, não sei se eu entendi direito, mas ele também meio que promete dar uma resposta. E a resposta, caramba, ela é muito pesada. E você pensa, tá, a primeira cena onde o Malloy que vai para cima do Isaac, né, se fazendo lá das coisas, dos pedaços do senhor cabeça de batata, né, você pode considerar, tá, isso é uma típica piada desta série que se diz, ou pelo menos aparentemente, né, começou se dizendo cômica, né, uma certa paródia, talvez, da franquia Star Trek, né, mas que depois foi ficando mais séria. Tá, essa piada inicial era ok, mas a outra que vem a seguir, quando Isaac dá o troco, literalmente, né,
No momento de descanso do Malloy, né, esse ser sintético aproveita para cortar o pedaço, né, pedaço não, quase toda a perna lá do piloto da nave. E claro, todo mundo fala, caramba, você exagerou. Não é bem assim que se faz uma pegadinha, né? Tem, digamos, um certo limite. Mas qual é o limite do humor? A gente sempre pode se perguntar, né? E também acaba, na comparação que eu falei que já existe, né? Essa coisa da pegadinha é basicamente talvez o que a Priya faça, né? Só que em contextos assim mais de ficção científica, né? Qual o limite, então, da pegadinha também, né? Do truque. Porque basicamente, né? Se Kelly sempre percebeu, cara, ela não está agindo talvez nos conformes, tem uma coisa ali que ela está encobrindo, né? Ela pede ajuda também para a Lara investigar, mas ela também fica uma saia justa. Caramba, a mulher não tem nada contra, né? Nenhumas normas, né? Ela estava fazendo tudo certo, por que eu preciso investigá-la? Não é uma ordem, é apenas um pedido pessoal. Sim, a pontinha de ciúme, sim, de Kelly manifesta a sua atitude de ficar investigando as ações de Priya. No fundo, claro, ela está certa, a gente não acredita até o momento onde tem aquela reviravolta, onde ela começa a tomar o controle da nave com um negocinho, um tijolinho que ela coloca lá no certo ponto. Claro, antes ela já tinha mostrado mais outros dots, né, de navegação, onde ela salva a tripulação justamente quando a nave entra numa região de matéria escura e tem aquelas bolhas, né? Uma cena também bem bacana, plasticamente falando, muito interessante, né? E ela consegue, nos suas habilidades ali, conseguir manobrar a nave para lá e para cá. Malloy não consegue fazer isso, o grande piloto, né, da União Planetária não consegue, mas ela se vira. Claro, depois a gente acaba descobrindo, né, aquele tijolinho que passou a controlar a nave, na verdade foi que fez todas as manobras. Ela só ficou fingindo que estava apertando o botão e mandando a nave para cá e para lá, desviando daquelas grandes bolhas de matéria escura, né? A questão é que o episódio, que no começo aparenta, claro, ele começa com um tom cômico forte, depois passa para uma transição onde ele fica naquela coisa da comédia, porém agora romântica, né? Porque tem um interesse amoroso justamente de Ed para com Priya, e ela meio que corresponde também, né? No começo a gente, claro, não acredita. Dali vai pintar uma certa reviravolta. A gente só pensa que, como a série é toda baseada no casal Ed e Kelly, a gente acha que vai ser um episódio de ciúmes. Exatamente assim. Mas quando vem a reviravolta e ela realmente tomou a nave, é uma coisa bastante curiosa, né? Porque você pensa, caramba, uma mulher tão inofensiva, tão bela, como ela pode fazer um negócio desse? Mas o que vale é que aí tem a outra reviravolta, né? Que é aí que tem a parte da ficção científica de fato, onde o episódio ganha os ares realmente de uma série que está dentro desse gênero, que ela veio do futuro, mas tá. E aí tem outra pegada muito interessante, que é o motivo que ela faz então o sequestro da nave. Ela logo esclarece, não tem muita enrolação. Como eu disse, o episódio ele não tem firulas, ele sempre vai direto ao ponto. E aí ela revela que, na verdade, quando a Orville havia entrado naquele campo ali de matéria escura, a nave deveria ter sido destruída. Historicamente falando, ela foi destruída. Então, o que ela faz? O truque. Como ela é do futuro, lá do século 29, ela vem ao passado através de um buraco negro e simplesmente rapta, sequestra a nave que seria destruída para ser vendida para colecionadores lá no futuro. Um conceito bastante interessante, uma estrutura, né, um truque, uma pegadinha muito interessante. O episódio realmente fica muito esperto nesse ponto. Ou seja, na verdade ele vai passando por várias feições diferentes, comédia, depois uma comédia romântica, depois um pouco de mistério, partindo depois para pura ficção científica. Só que ainda ele tem uma outra transformação, digamos assim, que ele acaba ficando paradoxalmente esquisito, com umas situações um pouco forçadas, principalmente ao final, a resolução do episódio. Aliás, esse episódio também guarda um destaque interessante, que é a respeito também da tripulação, do mesmo jeito que todo mundo gostou de Priya imediatamente, lá ao final, quando Isaac tenta desligar lá o dispositivo, aquele tijolinho controlador que Priya colocou nos sistemas da nave, a gente acaba percebendo que toda
a tripulação também começa a já manifestar um certo interesse pela forma de vida que é o Isaac, né? Ele não consegue entender a gente, mas todo mundo meio que o entende. E também faz conexão então com aquela coisa inicial dele não entender exatamente a necessidade das pessoas, dos humanos, em fazer aquelas brincadeiras. No fundo, não há um processo de ofensa nessa coisa, que na verdade a gente sacaneia com quem a gente gosta. E também outra coisa interessante desse episódio foi a primeira aparição do engenheiro da nave, que agora me fugiu o nome. Ele volta a aparecer em outras circunstâncias e depois a gente sabe que aí sim, para o finalzinho dessa primeira temporada e toda a segunda temporada e em diante, teremos o Lamar nessa posição. Mas, por enquanto, fica esse, digamos, engenheiro genérico. Aliás, minto, eu acho que ele já apareceu, na verdade, no segundo episódio, quando teve uma interação dele para a Lara, que estava em comando. Se não me engano, teve isso, né? Acho que foi acho que no segundo episódio que ele apareceu pela primeira vez. Enfim, acho que ele só ganhou o nome agora. Mas, de qualquer forma, né? É um engenheiro, assim, de vez em quando que aparece, né? Que é um problema, na verdade, que aconteceu na primeira temporada também, né? De Star Trek, A Nova Geração, quando não existia um engenheiro fixo. E depois, né? Claro, existia na na série anterior, que é a original Star Trek, das aventuras de Kirk, tínhamos lá o Scotty, que ele era um engenheiro, e depois todas as séries vindouras, todos possuem a figura forte do engenheiro, não dá para dispensar. E aqui, né, uma série que meio que homenageia, precisa também dessa figura. Acho que o Seth MacFarlane percebeu isso e corrigiu esse probleminha ao final aqui dessa temporada, fazendo a promoção, então, do Lamar. Afinal de contas, uma série que quer ser de ficção científica, né? Abraçar esse gênero, tem que se esforçar nos temas justamente científicos e ter, então, um engenheiro bem destacado no elenco principal. Mas voltando aos probleminhas desse episódio, lembra, enquanto ele está fazendo todas as transições, ele sempre se sai bem, cada vez mais você vai ficando interessado, digamos, uma coisa trivial, ele vai cada vez aumentando e ficando um bom episódio. Ele realmente só escorrega na sua conclusão, que lá não tem muito sentido, para falar a verdade, né? Quando eles conseguem retomar o controle da nave, simplesmente, o que eles podiam fazer com a Priya? Podiam detê-la, prendê-la, né? Ficava claro aquela questão moral, ética. Peraí, nós devíamos ter sido destruídos lá por aquela anomalia espacial. Ela nos salvou, mas com segundas intenções. Mas agora que a gente tomou a nave de volta, como é que fica essa posição onde a gente se encontra? Deveríamos estar todos mortos, aniquilados, não devia existir um pedacinho da nave. Ou seja, de fato, a história foi alterada, porque ela veio do futuro, mas podia ser de um universo diferente. Isso não é comentado aqui no episódio, mas para tudo começar a valer, ficar correto, a gente pode considerar essa questão, que ela veio de outra dimensão, outro universo, para justificar que, aí sim, a Orville e toda a sua tripulação ainda está intacta. E lembrando, né, depois desse episódio, nunca mais se voltou nessa questão. Ou seja, assunto encerrado. A nave, a tripulação não foi perdida e não resultou em nenhum problema futuro. Uma pena, né? Podiam explorar essa vertente de várias outras maneiras em outras oportunidades. Eles sempre esbarrarem, caramba, se a gente tivesse morrido, tal coisa seria benéfica, por exemplo, né? Deveria ter outros desdobramentos. Pena que não teve. Mas de qualquer forma, a coisa que mais deixa o episódio esquisito é a solução dada à Priya. Como eu comentei, podiam detê-la, né? Ela ficar aprisionada, tentou, que se pode acusá-la de roubar uma nave. Mas já é o suficiente para ficar preso durante muito tempo, né? Sobre as leis da União Planetária. Mas o que se faz é destruir lá aquele buraco de minhoca. Eu ia falar do buraco negro, né? Mas acho que é buraco de minhoca, né? Enfim, eles destroem. E isso é o suficiente para ela ser desmanchada. Mas isso lá não tem muito sentido, para falar a verdade, porque o que eles fizeram foi destruir uma porta de acesso. Não anula
a existência dela lá do futuro de querer voltar ao passado. Voltar não, se dirigir ao passado para roubar a nave. Não tem lá muito sentido, para falar a verdade. Aliás, não tem sentido nenhum. Em todas as questões de paradoxo de viagem do tempo, isso eu acho que nunca foi explorado. E digamos que o Seth MacFarlane, que foi ele também que escreveu o roteiro, ele não foi lá muito bem assim eficiente em criar uma situação. Quer dizer, na verdade, toda a história de viagem no tempo precisa, acho que, ter um paradoxo, porque senão acho que não fica uma viagem no tempo de fato, mas acho que ele exagerou demais. Não tinha sentido nenhum ele destruir lá o buraco de minhoca e simplesmente a Priya não lembrar de tudo que aconteceu. E também, pior ainda, ela desaparecer do tempo presente ali. Não tem sentido. Então até para dizer que nós caímos numa pegadinha. O Seth MacFarlane a respeito. Caramba, não é uma viagem no tempo, é outra coisa que você possa chamar, mas uma viagem no tempo do que a gente conhece, né, que por enquanto não é oficial que a gente possa fazer uma viagem no tempo, né? Mas nos conceitos mais manjados que a gente conhece de ficção científica, isso aqui não se encaixa, não tem sentido ela desaparecer. Principalmente porque quando tem a coisa do desaparecer, como por exemplo, né, lá na franquia de Volta para o Futuro, das aventuras de McFly, sim, ele se via desaparecer numa fotografia quando ele começava a meio que ter um contato mais próximo com sua própria mãe. Ou seja, o seu pai não casaria com sua mãe, então ele não existiria mais no futuro. E, portanto, aquela foto que ele tirou de si mesmo lá no futuro começaria a desaparecer. Ou seja, ele começaria a desaparecer da própria foto. Ou seja, é porque você está alterando o futuro. Então, coisas que você está vendo aqui no passado, mas é do futuro, desaparece. Mas se você tenta comparar De Volta com o Futuro com o que acontece aqui nesse episódio, basicamente você estaria destruindo o carro DeLorean e tudo se consertava. Ou se consertava. Ele estaria sendo apagado da foto. Não tem sentido, porque tanto quanto o carro em De Volta para o Futuro, ele é uma porta, como é aqui o buraco de minhoca. Fechar a porta, destruir a porta, não muda o que acontece nem de um lado nem do outro da refilha da porta. Não tem sentido nenhum. Isso faz com que o episódio fique um pouquinho... Que coisa esquisita. Ele perde bastante a densidade que ele foi construindo aos poucos, o que é uma lástima. Mas, tirando esse detalhão, o episódio é muito bom, mas faz a gente começar a pensar, por causa desse defeito grave, será que é bom mesmo o episódio? Será que ele é super bem construído, bem desenvolvido? É sim e não ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. É esquisito a avaliação, pelo menos na minha opinião, né, que eu fiquei depois de assistir esse episódio. Mesmo agora, depois de muito tempo que eu assisti a primeira vez, eu ainda fico com a mesma sensação. Caramba, o episódio é muito bom, ele se desenvolve de uma maneira super envolvente o tempo todo. Bom acerto da escalação da Charlize Theron, toda a construção de sair de uma pura piada inicial, virar para uma comédia romântica, tom de mistério, entrada do campo da ficção científica, tudo vai se desenvolvendo de uma maneira muito boa, mas por causa da solução final, a coisa desanda completamente. Algo bem estranho. Claro, muita gente pode não considerar que aquela maluquice ao final dela desaparecer, evaporar, não estrague a história. Realmente, no fundo, não estraga tudo que você viu sendo desenvolvido, não crescendo, mas dá um gostinho de não ficou legal. E olha, isso até é meio comum. Existem muitas histórias que você está gostando de todo o desenvolvimento, mas acontece uma maluquice que estraga tudo. No caso, é um belo de um paradoxo, ou tornar a coisa mais crível. A gente tira aquela coisa que é possível, tira da nossa... Quer dizer, a gente sai fora de uma certa fantasia que a gente passou a acreditar o tempo todo. Talvez um choque de realidade. A gente pode considerar. Mas, de novo, acho que é questão mesmo de quem está assistindo. Eu tive esse problema, mas eu sei que muita gente também teve, porque é um balde de água fria ela desaparecer de uma maneira que não tem sentido. Poderiam existir outras soluções, talvez
o MacFarlane tenha pensado em outras, mas não cabia dentro do episódio, porque seria de difícil explicação, talvez precisasse de uma segunda parte, enfim. De alguma forma, ele optou por essa solução que quebra tudo. Com certeza, algum motivo ele teve na construção do roteiro, né? Talvez naquela. Ele soube perceber que tudo que ele foi variando o episódio, a construção, as transformações, eram boas o tempo todo. Então ele não podia sacrificar nenhuma dessas modificações. Ou seja, se ele tentasse construir um final mais coerente, mais crível, ele teria que sacrificar por causa de tempo, né? Ele está ainda contido no limite de 45 minutos, coisa que não existe mais na terceira temporada. Então ele não podia. Se ele achava, não, estava tudo tão bom, eu não vou perder o que estava bom para dar um final que talvez, no fundo, ainda ficasse com o mesmo problema. Então digamos que ele optou por, dou essa solução aqui e fim de papo. É esse o episódio que eu queria contar. Ok, mas acabou não funcionando para muita gente, com certeza. Agora, entre muitos acertos e um erro fatal praticamente, como é que a gente avalia então este episódio? Eu sei que muita gente realmente gostou demais, eu estava curtindo o tempo todo, mas a solução foi tão broxante num certo sentido que faz com que a nota realmente comece a despencar. E a gente pode considerar que sim, digamos que ali no começo, quando era só uma piada, o episódio poderia valer uns 3 asteriscos. Depois, quando passa para uma comédia romântica que tem tudo a ver com a estrutura narrativa da primeira temporada, como também da segunda, cresce, vai para um 3,5 com certeza. Quando surgem os tons de mistério, 4, sem dúvida alguma. E aí pinta a reviravolta da ficção mais clara, né, em ficção científica, 4,5. E aí você pensa, caramba, o episódio vai conseguir chegar a uma certa excelência, só falta ter aquele grande fecho, né? Mas isso não vem, não acontece, ele não bate ali na casa dos 5, né, da nota máxima. Isso porque a solução que vem, ela quebra todo o esquema, transformando tudo numa coisa que não dá para acreditar de maneira alguma. Ou seja, a nota vai despencando. O que poderia ser um 5, não, já não dá para dizer que é mais 4,5. Então, no máximo, a gente pode considerar, ou pelo menos eu considero, que esse episódio aqui, bom, para o 5º episódio da primeira temporada de The Orville, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Simplesmente porque eu estou sendo muito rígido, muito exigente. Eu queria que esse episódio fosse muito bom. Ele estava crescendo demais e de repente veio o balde de água fria e deu uma solução. MacFarlane, a culpa é sua. Você que estragou o final. Você que deu uma solução que não condiz com todo o crescimento que estava tendo na sua história. Pois é. Um detalhe ainda, né? Faltou dizer, né? Importante. Outra grande participação que esse episódio possui é na direção. Sim, Jonathan Frakes, o eterno comandante Hiker, também de Star Trek, A Nova Geração. Pois é, ele que dirigiu vários episódios em várias séries, a começar lá na própria que ele atuou. Enfim, primeira participação dele. Ele sempre é convocado a dirigir episódios que tem mais aquela coisa da comunicabilidade, das afeições, e esse episódio também tem, é um grande acerto que ele possui. Ou seja, o episódio é perfeito o tempo todo, ele só falha na sua solução final que estraga todo o conjunto da obra. Que coisa, né? Como uma coisita assim que não tem sentido nenhum, estraga o resto que estava muito bom. Mas fazer o quê? A minha opinião é isso. O episódio não passa de 4 asteriscos por causa do final. Eu sou chato mesmo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários. É isso.